sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Encerrando então a nossa congregação com as nossas meditações no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos nesses dois versículos, Atos 17, versículos 27 e 28. Dois versículos que fazem parte dessa inspirada pregação do apóstolo Paulo na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, durante a sua segunda viagem evangelística pela Macedônia e pela Grécia. O tema central desses dois versículos é buscar a Deus. Nós já vimos essa palavra, né? Que fomos colocados, o ser humano foi colocado na terra com este propósito. Qualquer outro propósito é secundário, não é principal, não é prioritário. Qualquer outro propósito é secundário. O propósito principal, o propósito prioritário pelo qual o homem foi colocado na terra é para buscar a Deus. Esses dois versículos estão divididos assim, né? Versículo 27, tateando, foi o que nós vimos no domingo passado, na nossa última congregação. Tateando quer dizer cada um tem que buscar a Deus da maneira como cada um tem que buscar a Deus. Tem um aspecto muito íntimo, de foro íntimo e muito pessoal na vida de cada um. O fato é que desde o seu foro mais íntimo, os verdadeiros filhos de Deus fazem de tudo para buscá-lo de todo o coração. E como Deus disse nos livros do profeta Isaías e Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Hoje nós vamos ver o versículo 28, cujo título é Nele Vivemos. Versículo 28, vamos ler juntos, para não ter que repetir, a gente ganhar esse tempo. Nele vivemos, todos juntos. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O apóstolo Paulo colocou aqui, neste versículo 28, três verbos: o verbo viver, o verbo mover e o verbo existir, ligados à junção de uma preposição e um pronome pessoal. A preposição em e o pronome pessoal ele. Em mais ele é igual a nele. Essa preposição em é a preposição mais forte que existe na Bíblia. Tanto no hebraico do Antigo Testamento, no qual ela é a letra B é a preposição em, como no grego do Novo Testamento, em que essa preposição é com a letra epsilon e com a letra ni, a letra E e a letra N, en. A Bíblia começa com essa preposição. No princípio é em mais o é igual a no. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Breshit, esse B que começa essa palavra é em, no princípio. Em mais o, no princípio. O Evangelho de João também começa assim, só que João escreveu em grego, enarre, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esta preposição em, ela é tão forte que
Em Romanos 8:1 ela aparece assim: de agora em diante, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa preposição em, ela tem o seguinte significado: em significa dentro de, estar dentro de. Nós estamos aqui dentro deste salão, nós que estamos aqui presencialmente, estamos aqui dentro. Engraçado que tem uma expressão em inglês, quando alguém fala assim, que é traduzido em português: eu estou dentro, I'm in, conte comigo, eu estou dentro. Eu estou dentro. A preposição em é dentro. Quando Paulo diz aqui, pregando para aqueles filósofos que estavam lá no Areópago da ágora da praça principal de Atenas, que nele vivemos e nos movemos e existimos, esse nele significa dentro dele. É dentro de Deus que vivemos, nos movemos e existimos. E essa não é uma palavra aqui falando exclusivamente dos salvos, dos filhos de Deus. Essa é uma palavra falando de toda a criação universal, todo o universo criado e tudo que nele contém só existe porque está, olha que coisa misteriosa, dentro de Deus. Fora de Deus não existe nada. Nada existe fora de Deus. Nada existe fora da onipresença divina. É a presença de Deus. Nós todos estamos dentro da presença de Deus. Antigamente, antes da pandemia, a gente cantava muito um cântico aqui, né? Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória. Quando entro, mas quando foi que eu saí? E não só esse cântico, né? Mas muitas igrejas, muitas congregações, as pessoas que vão lá começar a reunião, começar a congregação, falam assim: irmãos, agora vamos entrar na presença de Deus. Quando foi que nós saímos? Se alguma coisa, se alguma pessoa pudesse sair da presença de Deus, automaticamente sairia da existência. Simplesmente desapareceria da existência. Nada existe fora de Deus. Nada existe fora da presença de Deus. Todo mundo está na presença de Deus. Eu já ouvi um monte de pregadores pregando assim, que a pior coisa do inferno e do lago de fogo e de enxofre é que as pessoas vão experimentar lá a ausência de Deus. Pregação errada, essa pregação está errada. Se o inferno e o lago de fogo fossem lugares fora da presença de Deus, esses lugares não existiriam. Se esses lugares pudessem existir fora da presença de Deus, na ausência de Deus, os condenados iam até se sentir bem. Porque o pior que o condenado vai experimentar no inferno e no lago de fogo de enxofre não é a ausência de Deus, é a presença de Deus ministrando eternamente sobre eles a sua justa ira. Eles vão desejar que Deus não estivesse lá.
Por isso está escrito na carta aos Hebreus: horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus, não pense que Deus está presente só no céu. Não, Deus é onipresente, presente em todo lugar, e é dentro dele, é nele, em mais ele, é dentro dele, é na sua presença, é dentro da sua presença que tudo existe, e que todos os homens vivem, e que todos se movem, e que todos existem. Na onipresença de Deus não existem paredes, não existem bastidores e não existem esconderijos. Olha o que Davi disse no Salmo 139: para onde eu me esconderei da tua face? Se subo ao céu, tu estás lá. Se desço, se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu estás lá também. Se eu programo de acordar bem cedo, antes dos primeiros raios solares, e viajar na madrugada, para onde quer que eu vá, o Senhor está lá também. Se eu tentar me esconder nas trevas, o Senhor está lá também, porque para o Senhor luz e trevas é a mesma coisa. O Senhor enxerga na luz e enxerga nas trevas. Não há como fugir de Deus, não há como se esconder de Deus. Nós podemos nos esconder de homens, mas de Deus não. Tudo que você faz escondido de homens, você não faz escondido de Deus, você faz diante da face de Deus. Já pensou nisso? Porque Ele está sempre presente. Na sua presença, a plenitude de alegria para quem pertence a Ele. Ele é socorro bem presente nas tribulações. E Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Um dos títulos bíblicos de Jesus é Immanuel, Deus conosco, presente conosco. E para confirmá-lo ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está sempre presente, irmãos. Satanás só existe porque está na presença de Deus. Os demônios só existem porque estão na presença de Deus. Os anjos só existem porque estão na presença de Deus. Homens salvos e condenados só existem tanto no estado de salvação como no estado de condenação, porque é a presença de Deus que dá a todos vida, respiração, existência, movimento. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É dentro de Deus. Esse é um mistério que nenhuma ciência natural pode explicar. Nenhum Einstein pode explicar, nenhum Stephen Hawking pode explicar, nenhum Platão, nenhum Aristóteles, nenhum Sócrates, nenhum doutor em filosofia, nenhuma ciência humana é capaz de explicar essa ciência divina, essa ciência espiritual, essa ciência sobrenatural. Tudo que existe, existe porque está dentro da presença de Deus. Deus é quem está dando a tudo e a todos existência. Olha o que Paulo veio pregar aqui, no berço das ideologias filosóficas que construíram todas as disciplinas ensinadas nas escolas, ensinadas nas faculdades. Tudo que é ensinado hoje nas escolas, nas faculdades, tem a sua origem aqui nas ideias filosóficas
da Grécia Antiga. Tanto ciências naturais como as ciências sociais, foi tudo pensado, elaborado aqui nas praças de Atenas, pelos antigos filósofos, que vieram então organizando a sociedade. Mas o que eles não imaginavam é que tudo isso só foi possível ser feito por causa da presença de Deus. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É no Senhor que todo esse universo existe, que todo esse planeta Terra existe, que todos esses mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra existem. É na presença de Deus que o coronavírus existe. Existe porque Deus está dando existência para ele, para trazer alguns ensinamentos disciplinares para essa humanidade desenfreada no pecado. Mas eles não enxergam, porque quem está nas trevas não enxerga a luz. É por isso que a canção Amazing Grace dizia: antes eu era cego, mas agora eu vejo. Só quem foi convertido pode ver. Quem não foi, para quem não foi convertido, tudo isso que eu estou dizendo aqui é uma tremenda de uma maluquice. Isso é impossível. O que esse pastor está dizendo não existe, é impossível. Tudo existe em Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.